Eu estava passando o fim de semana na casa da minha amiga. Ela tinha viajado com a família, mas precisava de alguém para cuidar do seu gato, que tinha medo de tempestades. Estava previsto um temporal forte para o fim de semana. O gato, Molly, era muito independente e passava o tempo sozinha onde quisesse. Começou a chover no dia antes da minha amiga viajar, e a tempestade continuou durante todo o fim de semana. No sábado, tudo estava normal. Passei a manhã relaxando no sofá e lendo. Eu adorava aquela casa, pois ficava no meio da floresta, isolada e tranquila. No meio do dia, o telefone fixo tocou. Como essa história aconteceu numa época em que os telefones residenciais ainda eram comuns, fui conferir se era minha amiga ligando. Mas o identificador de chamadas mostrava número desconhecido. Então, ignorei. Poucos minutos depois, o telefone tocou novamente. Mesmo número desconhecido. Desta vez, o recado caiu na secretária eletrônica. Era uma voz masculina e baixa. Ele disse apenas uma palavra, o nome da minha amiga, como se estivesse perguntando se ela podia ouvi-lo. Depois de alguns segundos de silêncio, desligou. Achei estranho, mas poderia ser alguém da família dela. Então, enviei uma mensagem para avisá-la sobre a ligação. Ela não respondeu. Nas 3 horas seguintes, o telefone tocou mais 2 vezes. O mesmo número, mas dessa vez, não deixaram mais mensagens. Achei que não era nada demais e continuei o dia normalmente. Fiz comida e não fiz nada de muito interessante até a noite. Por volta das 8 ou 9 da noite, escolhi um filme para assistir no quarto. Estava na metade do filme quando lembrei de conferir se Molly tinha comida e água. Desci as escadas e encontrei o gato parado na porta da frente, olhando fixamente pela fresta da porta, como se estivesse esperando que ela se abrisse. Chamei seu nome. Ela me olhou rapidamente, mas logo voltou a encarar a porta. Isso me deixou arrepiado. Com hesitação, me aproximei e olhei pelo olho mágico. A visão estava embaçada por causa da chuva, então tudo parecia borrado. Mas então, algo se mexeu. Eu não conseguia distinguir exatamente o que era, mas havia algo, ou alguém, parado do outro lado da varanda. Fiquei desconfortável, mas continuei observando, tentando entender o que era. Se fosse alguém, por que não bateu na porta? Esperei ali por alguns minutos, sem conseguir ver nada com clareza. Então, decidi que estava só me assustando à toa. Fui checar a comida de Molly e pegar um lanche para mim. Mas, quando passei pela porta novamente, percebi algo estranho. Molly não estava mais lá. Olhei pelo olho mágico de novo. Dessa vez, algo estava diferente. A névoa continuava, mas um dos formatos que eu tinha visto antes havia sumido. Será que realmente havia alguém ali o tempo todo? A sensação ruim me dominou. Peguei Molly e voltei para o quarto. Coloquei o filme de novo, mas não conseguia me concentrar. O medo estava lá. Depois de uns 30 minutos, Molly pulou da cama e foi até a porta do quarto. Ela não arranhou a porta, nem olhou para mim pedindo para sair. Apenas ficou ali, encarando a fresta da porta, exatamente como tinha feito na porta da frente. Meu coração disparou. Chamei seu nome com a voz trêmula, mas ela não desviou o olhar. Com medo, me aproximei da porta e encostei o ouvido nela. Nada. Então, me abaixei para olhar pela fresta entre a porta e o chão. Meu corpo todo se encolheu com um choque de adrenalina. Havia alguém ali, parado, bem do outro lado da porta, a poucos centímetros de mim. Meu olhar correu para a maçaneta. Eu nunca a tinha trancado. Num movimento rápido, tranquei a porta. Assim que o trinco fez barulho, a pessoa do outro lado saiu correndo. Ouvi seus passos descendo as escadas. Depois, silêncio. Peguei o telefone e liguei para a polícia. Depois, liguei para minha amiga. Quando os policiais chegaram, a casa estava vazia. Nenhum sinal de invasão. Ao analisar a situação, ficou claro que o invasor era um perseguidor, provavelmente o mesmo que ficava ligando. Tentaram rastrear o número das chamadas, mas não conseguiram nada. O caso ficou por isso mesmo. Minha amiga ficou aterrorizada. Quem quer que fosse, estava atrás dela, não de mim. Nunca descobrimos quem era ou o que pretendia fazer, mas, por algum motivo, ele apareceu no único fim de semana em que ela não estava lá. Ele poderia estar planejando esperá-la voltar e pegá-la de surpresa. Isso aconteceu em meados de novembro do ano passado. Eu tinha acabado de ser demitido devido a cortes no orçamento do escritório. Felizmente, eu tinha algum dinheiro guardado para me sustentar enquanto procurava um novo emprego. Durante várias semanas,
Fiquei preso em casa apenas olhando listas de vagas no meu laptop. Após as 2 primeiras semanas, comecei a ficar um pouco impaciente. Eu havia me candidatado a praticamente todas as posições que me interessavam, mas não tinha recebido nenhuma resposta. Então, tentei procurar em sites diferentes dos que eu costumava usar. Em um desses sites, tive um pouco mais de sorte, encontrando algumas novas vagas para me inscrever. Mais tarde, naquele mesmo dia, finalmente recebi um e-mail de um dos empregadores. O gerente se apresentou como Zack e disse que sua agenda estava bem cheia, mas que queria marcar uma entrevista comigo naquela noite, se possível. Eu não estava totalmente preparado e nem me sentia confortável para perguntar por que tinha que ser naquela noite, mas também não queria perder a oportunidade. Achei que comparecer com tão pouca antecedência poderia mostrar comprometimento. A vaga parecia ser para um emprego comum de vendas, mas o salário valia a pena. Concordei com a entrevista. Isaac me enviou o endereço, pedindo para que eu estivesse lá às 19h30. Me arrumei e saí, chegando 15 minutos antes. Eu não tive tempo de pesquisar sobre o local, então não sabia exatamente o que esperar. O endereço me levou a um pequeno prédio com um estacionamento vazio. Do lado de fora, não havia nenhum letreiro indicando do que se tratava. Apenas o número do endereço estava visível. Achei estranho, mas presumi que fosse apenas um escritório. O problema é que todas as luzes estavam apagadas. Senti um arrepio na espinha. Chequei o endereço novamente e pesquisei no Google, mas ele levava ao mesmo lugar. O prédio não tinha nome registrado no site. Então, decidi ligar para o número que Zack havia me passado no e-mail. Ele não atendeu. Liguei mais algumas vezes, sem sucesso. Esperei até 15 minutos depois do horário marcado, e então decidi ir embora. Um prédio escuro, vazio, sem ninguém no estacionamento e sem retorno do entrevistador. Tudo parecia extremamente suspeito. Em retrospecto, eu deveria ter prestado mais atenção aos sinais. Dirigi de volta para casa, frustrado pela perda de tempo, mas decidido a continuar minha busca no dia seguinte. Não sabia se Zack tinha me dado o endereço errado por engano ou o que tinha acontecido, mas não queria perder mais tempo com aquilo. Peguei uma cerveja na geladeira, me joguei no sofá, liguei a TV e tentei relaxar. Como eu não tinha horário para acordar no dia seguinte, fiquei assistindo até me sentir sonolento. No entanto, ao longo da noite, comecei a ouvir um barulho estranho no andar de cima. Era como um rangido no teto. Chequei pela janela para ver se estava ventando lá fora, mas o tempo estava completamente calmo. Apesar disso, o barulho não parecia anormal. Não me preocupei muito. Por volta das 22 horas, desliguei a TV, apaguei as luzes e subi para o quarto. Deitei na cama e dormi rapidamente, mas, de repente, acordei no meio da noite. O quarto estava completamente escuro. Enquanto eu ainda processava o que havia acontecido, ouvi aquele mesmo rangido. Só que, dessa vez, ele parecia muito mais próximo. Na mesma hora, fiquei tenso. O som veio do outro lado do quarto. Meus olhos mal se ajustavam à escuridão quando ouvi outro som, o de uma porta de correr se abrindo lentamente. Meu coração começou a acelerar. A porta do meu armário estava se movendo. Senti meu corpo travar, incapaz de me mexer, tentando entender se aquilo era real ou um sonho. A porta parou de se mover. E então, uma figura escura inclinou-se para fora do armário. Meu corpo se soltou do choque. Peguei meu celular e pulei da cama para o lado oposto ao armário. A figura não se mexeu. Ela apenas ficou ali, parada, me observando. Era como se estivesse torcendo para que eu não a visse. Mas eu vi. Agora, com meus olhos mais ajustados à escuridão, não havia mais dúvida de que alguém estava no meu quarto. Saí correndo do quarto, desci as escadas e deixei minha casa enquanto ligava para o 911. Talvez tenha sido imprudente, mas fiquei parado no meu jardim, observando a escada da entrada pela porta da frente. Eu não queria que o invasor fugisse antes da polícia chegar. Alguns minutos depois, 2 policiais apareceram. Eu não tinha visto ninguém descendo as escadas, então disse a eles onde a última vez vi um intruso. Eles entraram e o encontraram ainda escondido dentro do armário. Quando o puxaram para fora e o colocaram na viatura, fiquei horrorizado com a aparência dele. Ele tinha cabelos longos e oleosos, roupas sujas e um olhar fixo, aterrorizante. Não disse uma única palavra, mas, em poucos dias, a verdade veio à tona. Ele havia criado diversos anúncios falsos de emprego em vários sites. Na verdade, ele tinha feito centenas desses anúncios para diferentes tipos de trabalho. O mais perturbador, ele tinha todas as minhas informações do currículo que enviei.
Ele sabia exatamente quando eu sairia de casa para a suposta entrevista. Então, enquanto eu estava fora, ele invadiu minha casa. Ele passou a noite inteira dentro da minha casa e ficou apenas a alguns metros de distância de mim, enquanto eu dormia. Nunca descobrimos o que ele realmente planejava fazer. Sem uma confissão, não há como saber o que poderia ter acontecido. Moro no meio do nada. Ao meu redor, há apenas terras agrícolas planas e áridas por quilômetros em todas as direções. Há uma rodovia principal, não muito longe, mas fora isso, todas as estradas por aqui são de terra, ou, com sorte, de cascalho. A cidade mais próxima fica a 20 minutos de carro. E, para ser sincero, nem pode ser chamada de cidade. Tenho 44 anos e sou aposentado, então passo a maior parte dos meus dias em casa. Era um dia comum e chuvoso, como havia sido a última semana inteira. Eu estava dentro de casa, seguindo minha rotina, até que, por volta do meio-dia, decidi ir até a varanda da frente para fumar e aproveitar a chuva caindo. Não sei ao certo quanto tempo fiquei lá, talvez uma hora, até notar alguém vindo pela estrada de terra distante que levava à minha casa. Por ser um terreno plano, conseguia enxergar bem longe, apesar da chuva atrapalhar um pouco a visão. A pessoa estava em uma moto, algo como uma motocicleta ADV ou uma dirt bike, atravessando a chuva. Achei estranho, mas presumi que fosse apenas alguém que confundiu minha entrada com um caminho comum. No entanto, ele continuou vindo. Chegou cada vez mais perto até finalmente parar, bem ao lado da minha garagem. O homem parecia mais velho, mas usava um capacete fechado, cobrindo completamente o rosto. Ele simplesmente ficou sentado ali, na moto, encarando minha casa, até que percebeu minha presença. Me observou por alguns instantes, depois girou a moto e foi embora pelo mesmo caminho. Aquela foi, sem dúvida, uma das situações mais estranhas que já aconteceram na minha propriedade. Ninguém vem até aqui, porque não deveria vir, mas decidi ignorar, assumindo que tinha sido apenas um engano. Fiquei mais um tempo na varanda, mas a chuva e o vento começaram a se intensificar. Então resolvi entrar. Acabei esquecendo completamente aquela visita inesperada. Fiz mais um café e passei o resto do dia relaxando dentro de casa. Conversei com meu irmão ao telefone por um tempo e até tirei um cochilo. Era um dia tranquilo, sem nada para fazer. Por volta das 20 horas, o tempo mudou de repente. O trovão rugia no céu, os relâmpagos iluminavam a escuridão e a chuva castigava o telhado antigo da casa. Foi no meio disso que ouvi um som familiar. O barulho de um motor pesado, abafado pela tempestade. Era o mesmo som da moto que esteve ali mais cedo. Fui até a janela e vi um farol cortando a névoa e a chuva, vindo na minha direção. Naquele momento, nem parei para pensar o quão insano era alguém estar pilotando sob uma tempestade àquela hora. Minha única pergunta era, por que ele voltou? Quando chegou mais perto, apagou o farol de repente e desapareceu. Fiquei esperando, mas dessa vez ele não veio até a garagem como antes. Os minutos passaram e eu não vi nem ouvi mais nada. Onde ele estava? Infelizmente, uma situação como essa não é algo que se possa simplesmente ligar para a polícia e relatar. Eu estava sozinho. Precisava me proteger. Fui até o quarto e peguei minha espingarda, que mantinha apenas para defesa pessoal. Não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele poderia estar perdido, precisando de ajuda, ou poderia ser alguém perigoso. Tudo o que eu sabia era que estava no meio do nada e precisava ficar em alerta. Pelos 20 minutos seguintes, fiz rondas pela casa, verificando as janelas. Então, finalmente, vi algo. Algo se movendo na névoa. Foi rápido, mas estava lá. Um arrepio percorreu minha espinha. O fato de eu não conseguir enxergar direito e não ter nenhuma forma de saber o que estava acontecendo tornava tudo ainda mais perturbador. E então, comecei a ouvir passos na lama. Perto da casa. Muito perto. A cada vez que tentava olhar pela janela, os passos sumiam. Isso não era um engano. Isso não era alguém perdido. Seus passos eram calculados, movendo-se estrategicamente para evitar serem vistos. Minha paciência chegou ao limite. Se eu deixasse isso continuar, as coisas poderiam se tornar imprevisíveis e perigosas. Fui até a garagem, entrei no meu caminhão, abri rapidamente a porta e saí. Minhas mãos tremiam no volante. Estava rezando para que aquilo não se tornasse algo pior. Dirigi um pouco para frente, dei a volta e posicionei o caminhão de frente para casa. Então, liguei os faróis altos e a barra de luz frontal. O clarão iluminou tudo.
foi quando eu o vi, parado na frente de uma das janelas. Ele estava completamente vestido de preto, segurando um martelo na mão direita. Meu estômago revirou. Ele parecia estar tentando espiar pela janela, talvez nem percebendo que eu tinha saído com o caminhão. O barulho da tempestade encobria tudo. Quando a luz o atingiu, ele correu. Deu a volta na casa e foi direto para a moto, que estava jogada na grama, longe da estrada. Subiu nela e desapareceu na escuridão. Passei a noite inteira acordado. No dia seguinte, fui até a cidade e informei o ocorrido ao xerife. Até hoje, não sei quem era aquele homem, mas ao ver o martelo na mão dele, ficou claro o que ele queria. Ele estava tentando entrar, e se tivesse conseguido, eu poderia ter descoberto da pior maneira possível.